shiur de Tânia, eu falei, vamos aproveitar, porque é difícil trazer as pessoas várias vezes por semana para a sinagoga. A gente já tem o Shabat, e eu falei, vamos aproveitar e já dar mais um assunto que é muito pedido aqui na sinagoga. Pessoas que falam, poxa, eu venho, abro o livro, não entendo nada, o que eu estou rezando, e não adianta a tradução, porque reza é muito mais do que apenas folhear um livro. Então, o intuito dessa segunda aula é a gente entender melhor a reza. Não apenas tradução, mas sim o significado, os segredos que estão por trás da reza. Palavras maravilhosas que a gente recita toda semana, todo dia, e que tem um significado muito mais forte. Se Deus quiser, isso a partir da semana que vem, a gente vai começar pelo Kabbalat Shabbat. Mesmo que a reza geralmente é de manhã, Modeani, primeira frase que falamos, mas como a maioria das pessoas da sinagoga rezam, quando vão rezar, rezam o Kabbalat Shabbat, sexta-feira, então é importante a gente entender o porquê do Kabbalat Shabbat, o que são todos os parágrafos que lá constam. O que a gente vai fazer hoje é falar no geral da reza. O que é reza? Todo mundo sabe? Falar com Deus. Mas qual é a origem disso? Será que é uma mitzvah? A pessoa lê o Sidur? Existe uma discussão se a reza é uma mitzvah da Torá, que a Torá ordenou ou não. Na Torá consta o seguinte: Vavadetem et Hashem Elokechem. Vocês vão servir Deus, teu Deus. O que quer dizer servir? Qual é o serviço que uma pessoa tem para Deus? Deus é onipresente, onipotente. O que ele já precisa de mim? Então, nossos sábios dizem que servir Deus é rezar. De acordo com Maimônides, mencionamos antes, Maimônides ele diz que é uma mitzvah da Torá a pessoa rezar. Abrir o Sidur e falar o que está lá. Mulher também? Mulher também. O nível de reza é diferente no sentido de que uma mulher ela é isenta de rezas específicas. Pode rezar tudo. A mulher pode rezar 100% da reza. Mas ela não tem essa obrigação. O homem tem uma obrigação maior. A gente já vai ver o porquê disso mais pra frente. Na época de Maimônides já tinha o Sidur? Sim, inclusive o próprio Maimônides traz as rezas. O que rezar, quando rezar. Então, quem estuda Maimônides todos os dias, tem dias que o estudo é o próprio Birkat Hamazon, por exemplo, a reza depois da comida. Todo ele, de ponta a ponta. Mas se a reza vem da Torá, na época do templo não tinha reza. Ah, calma. Calma. Vamos chegar lá. Eu acho que ele leu minha folha antes. Mas não, na reza do templo sim tinha reza, não organizada como nós temos hoje. Por exemplo, o Shema Israel, certo? Desde a entrega da Torá, ou antes, né? Desde Yaakov Avinu, nosso patriarca, já se falava o Shema. Então, o conceito de reza como nós temos hoje é desde o templo. Muito bem, exatamente isso. Como nós organizamos hoje, mas a ideia de eu falar com Deus já é antiga. Quer dizer, desde o primeiro homem, de pedir e clamar. A discussão que tem é a seguinte: alguns sábios falam que é da Torá a obrigação de rezar. Outros falam que a Torá, por exemplo, o Ramban, não Rambam, o Ramban, o Nachmanides, ele fala que a reza é obrigatória só quando a pessoa está com famosas tsuras. Quando a pessoa está sofrendo, aí ele tem que rezar. Naquele momento que ele tem que pedir, por exemplo, ele traz de Bamidbar, do capítulo 10, versículo 9, que quando vocês estiverem numa guerra, vocês estão guerreando, estão sofrendo, aí vocês vão tocar trombetas e shofar para incentivar a reza e o pedido de salvação. Então, se é para pedir por tsuras, então todo mundo concorda que tem que pedir, tem que se dirigir para Hashem. Agora, como o Daniel muito bem mencionou, na época do templo, a reza não é como hoje em dia, não tinha um sidur. Quer dizer, cada tribo tinha sua forma de rezar, porque isso tem a ver com a identidade específica de cada tribo, os pedidos que eles tinham que fazer. A gente sabe que tinham tribos que trabalhavam no campo, outras que trabalhavam no mar. Tivemos inclusive um shiur, quem quiser, eu mando o link depois, um shiur sobre essa diferença. Então cada tribo tinha que pedir o que era de interesse próprio.
Porque é muito mais efetivo do que eu falar para Deus, Deus, manda saúde. Não, se eu estou com dor de cabeça, Deus me manda saúde para minha dor de cabeça. Você tem um efeito muito melhor. Assim também as tribos rezavam por elas mesmas. Depois que foi destruído o templo, na verdade, entre o primeiro e o segundo templo sagrado, Ezra, Sofer e o seu tribunal instituíram a reza como nós temos hoje, a Amidá, com os pés juntos, quais bênçãos se fazem, quais não. Isso é um tema, se Deus quiser, para uma próxima aula. Qual é a origem das rezas? Nós temos, todos os dias, 3 tefilot, 3 rezas. Shacharit, de manhã, Mincha, à tarde, e Arvit, ou Ma'ariv, à noite. De onde a gente aprende isso? Dos nossos patriarcas. Pelas atitudes deles na Torá específicas, nós aprendemos os horários das rezas. Abraham, quando ele foi sacrificar seu filho Yitzhak, a Torá aponta que ele acordou cedo para fazer isso. E os nossos sábios comparam isso com a reza. Então, Abraham foi o primeiro que rezou Shacharit, reza da manhã. Já o Yitzhak, a Torá nos conta que quando a Rivka, a Rebeca, foi se encontrar com ele, e ele estava vindo do campo, e a Torá conta que ela viu ele, se inspirou e caiu do camelo, e aquele horário era à tarde. O que quer dizer que ele foi conversar no campo, que é a expressão usada na Torá? Ele foi conversar com Deus. Yitzhak instituiu Mincha. E depois Yaakov, está escrito Jacó, quando ele chegou no Monte Moriá, onde seria o templo sagrado, e lá ele falou com Deus, a famosa história da escada, que ele sonhou, a escada dos anjos que subiam e desciam. Quando ele falou com Deus, isso foi a reza do Arvit. Essas são as 3 rezas diárias. Temos também, no Shabat, no início do mês, em festividades, temos a reza de Musaf, que é Musaf quer dizer algo extra acrescentado. E em Yom Kippur temos a 5ª reza, Neilá. Dos horários dessas rezas, nós vemos sacrifícios também no templo. No templo sagrado se fazia um sacrifício de manhã chamado de Korban Tamid. Todos os dias se oferecia esse de manhã, um outro à tarde. Então, a reza da manhã, Shacharit, é relativa a esse sacrifício da manhã, e a reza da tarde é o sacrifício da tarde. O sacrifício da noite não existia, porque lá no templo se trabalhava somente de dia. Mas uma vez que os sacrifícios continuavam queimando durante a noite, porque era uma grande quantidade de carne para queimar no altar, então já que estava queimando, se instituiu o Arvit. A reza da noite, lembrança da queima dos sacrifícios. Os sábios dizem que não necessariamente Arvit é obrigatório, não da mesma forma que as outras rezas, porque no templo não tinha sacrifício. Então a tefilá de Arvit, a reza de Arvit é Reshut, é permitida. A pessoa quer, faz, não quer, não faz. Mas claro que a gente não vai deixar barato, né? Se quiser, faz. Então é explicado que uma vez que a pessoa pode escolher rezar ou não, é muito mais querida para Deus, que ela se voluntariou a fazer, então ela é muito mais obrigatória do que as outras. Porque é um carinho especial para Hashem. As rezas, elas vêm substituir os sacrifícios ou no lugar, ou elas começaram realmente do jeito que está na época que havia o templo, então havia os sacrifícios e havia todo o trabalho do templo. No templo eles tinham só os sacrifícios, mas também um grupo de judeus, não Kohanim, não Levim, que ficavam rezando na hora dos sacrifícios. Então eles tinham que rezar. Não é a mesma reza que nós temos agora, mas o conceito de rezar, como eu falei antes, sempre existiu. No templo também tinha, mas não com a mesma obrigação. Quer dizer, não tinha como ir numa sinagoga e todo mundo rezar junto. Talvez tinham casas de oração, sim, existiam, mas não da mesma forma que nós temos hoje em dia. Depois, quando o templo foi destruído, não tinha mais sacrifícios para cumprir os horários. Então se colocaram as rezas, tanto que se a gente vê na reza, antes de Shacharit e antes de Mincha, de manhã e à tarde, tem os Korbanot. A gente lê os sacrifícios. Porque uma vez que é considerado, a pessoa que estuda sobre um tema, é como se ele estivesse praticando esse tema. Por isso que homens estudam leis de mulheres e vice-versa. Nós estudamos leis dos reis. Apesar de que reinar eu só reino na minha própria casa. Mas, tô brincando. Ah, ela tá aí? Tá aí. Oi, Benzinho. Rainha, eu tô brincando. Fundo do script.
Então, uma vez que a pessoa que estuda as leis sobre algo é como se estivesse cumprindo, e por isso que, quando eu estava na Yeshiva, eu estudei as leis de luto, para considerar como cumprindo e não precisar fazer, porque também é a mesma forma que a gente estuda as leis dos reis, né? Nunca vai aplicar muito, me corrigindo. E então, nós lemos os korbanot, é considerado como se estivéssemos fazendo, que das nossas bocas se considerem os sacrifícios. Depois isso se manteve durante o segundo templo e até hoje, com diferentes versões. Bênçãos foram adicionadas, mas isso a gente vai falar quando chegarmos especificamente. Todas as rezas, então, estão no lugar dos sacrifícios. Em Yom Kippur temos Neilá, que também era um acontecimento no templo. Mas qual é o principal da reza? A gente vai estudar o que é o Kabbalat Shabbat, a gente vai estudar o que é o Shema e tudo isso, se Deus quiser. Mas o principal da reza é a pessoa falar com Deus. Conexão, exatamente. A pessoa virar, se é uma pessoa, ela olha, fala, Hashem, tateniu. Em Yiddish, não sei como os faradim falam. Abale. Tate. Tatale. Tatele. Eu estou com tzures. Me ajuda. Isso é reza. Abba, pai, Baruch Hashem, deu tudo certo. Isso é reza. É falar com Hashem. Então as pessoas vêm na sinagoga, olham para o livrão que é o Sidur. Ah, mas o que é para rezar? Acompanha que a gente sempre anuncia as páginas. Mas o principal é o sentimento. Vou falar mais alto então. O principal é a pessoa falar com Deus. Isso é o que tem de mais valor. Claro, a gente vai estudar o que são as rezas para a pessoa poder ler no Sidur e falar com Deus ao mesmo tempo. Dar significado no que a pessoa fala todos os dias ou todos os Shabbatot. Mas o que Hashem quer mesmo é que a pessoa fale com Ele. Como a gente sabe disso? Tem uma historinha que eu gosto de contar de um rei que se irritou com dois ministros, dois filhos dele. E para um dos filhos, ele deu uma bolada de dinheiro e falou, vai embora do palácio. Vai lá, vai viver tua vida, tá aqui 2 milhões de bitcoins. Para o outro, ele falou, tá, $100. $1 a 5 vale alguma coisa. Aí os filhos começaram a falar fora do palácio, começaram a discutir. Aquele que ganhou uma bolada falou, nosso pai, o rei, gosta muito mais de mim do que de você. Olha tudo que ele deu. Aí o outro foi mais inteligente e falou, não, meu pai gosta muito mais de mim. Porque ele te deu tanto dinheiro, você vai viver bem pelo resto da tua vida, você nunca mais vai pisar aqui. Eu, daqui a 2 dias, já não tenho mais esses dólares que ele me deu. Eu vou ter que voltar a pedir mais. Então, o que nosso pai realmente quer de mim é me ver todo dia pedindo. O que Deus ama é que seu povo peça. Quando a gente lê na Torá a comparação entre a terra de Israel e o Egito, Deus está levando a gente para a terra de Israel e fala, olha como é boa a terra de Israel, precisa de chuva. Não, o Egito é muito melhor. O Egito tinha o rio Nilo, que transbordava e aguava tudo o que precisava, eles tinham água garantida. Israel não, depende da chuva. Por quê? Porque os egípcios, Deus falou, fiquem aí, vocês têm tanta impureza, fiquem no canto de vocês, toma água, não me peçam nada. Nós temos que rezar. Todo dia nós pedimos por água. Por quê? Porque Deus quer escutar isso de nós. Mesma história no paraíso, no Gan Eden. Quando Adão foi amaldiçoado, a Eva, a cobra, Deus falou para a cobra, você vai ter comida onde você estiver. Tudo vai ter gosto de terra, tudo bem, quem gosta de açaí não ia reclamar. Mas Deus falou para a cobra, onde você estiver, você vai ter comida. Legal, né? Nós nos matamos, tem que plantar, arar, colher, moer, fazer tudo, e a cobra tem comida, ela é pior do que nós. Exatamente. Deus não quer a cobra pedindo nada. Toma teu pécale, toma a tua comida, me deixa em paz. Então, quando nós vamos rezar, se tem alguma coisa que a gente precisa pedir, alguma coisa para resolver, saúde, parnassá, é para falar. A comunidade já está rezando lá na frente, o Hazan é rápido, já está terminando a reza. Não importa. Esse é o teu momento de conexão com Deus. As pessoas ficam viciadas na folha, virando uma folha depois da outra e perdem aquele momento especial. Aquele é o teu momento de falar com Ele. E claro, rezar não é só na sinagoga, é em casa onde a pessoa estiver. Porque de verdade, não tem momento para rezar.
Hashem quer que a pessoa olhe para cima e peça. E, não deu ainda. Ele escutou. Não pensa que ele não escutou. Ele só falou, ainda não. Pede de novo, de novo, de novo. Esse é o significado das rezas serem tão parecidas. Deus não se enjoa do mesmo pedido? Não. Porque é isso que ele quer escutar. É essa conexão que nós temos com ele. Então, é aproveitar, quando estivermos na sinagoga, onde for, Tateniu, Abale, pai, eu estou precisando de ajuda. Que Hashem escute todas as nossas tefilot, todos os nossos pedidos e que Ele atenda da melhor forma para cada um de nós, porque às vezes nós achamos que a solução para alguma coisa é como nós queremos, e Ele fala, não, não é bem assim. Ele é o grande arquiteto, Ele é aquele que sabe tudo como tem que ser, então que Ele responda a melhor forma possível.